Como os irmãos já sabem, nós continuaremos a nossa exposição na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Leremos do versículo 1 ao versículo 9. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que ela é poderosa para transformar o nosso coração, Pai. Só ela pode atingir o local onde estão guardadas as nossas verdadeiras necessidades, Senhor. Por isso nós te suplicamos nessa manhã que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou os profetas e os autores bíblicos, ele abra o nosso coração e coloque essa mensagem dentro dele, Pai. De modo que a nossa vida seja transformada pela Tua palavra. Nós não queremos apenas ouvi-la, Pai, nós queremos praticá-la e nós dependemos de Ti. Abra o nosso entendimento para que a gente compreenda, Pai, a Tua palavra, e assim vivamos do modo digno do Evangelho, Pai, ao qual o Senhor nos chamou. Essa é a oração que fazemos como igreja nessa manhã, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Há algum tempo, o pastor e escritor Paul Tripp postou em seu site um texto parecido como essa pastoral que nós enviamos semanalmente a cada um de vocês, no qual ele relatava uma experiência com o seu filho de aproximadamente 10 meses. Paul conta que à medida que o menino crescia, a casa se tornava um local potencialmente perigoso para ele. E por isso decidiu levá-lo em determinado momento por um tour de segurança pela casa, onde Paul mostrava ao menino os locais onde ele poderia ir, os locais que ele não poderia ir, aquilo que ele poderia tocar e aquilo que ele não poderia tocar, como tomadas e outras coisas perigosas à integridade física dele. Depois disso, Paul relata que estava lendo na sala um determinado dia e o seu filho estava brincando no tapete ao lado dele. Em determinado momento, Paul estava olhando o filho pelo canto de olho e viu que o menino estava fazendo alguma coisa muito interessante. O menino olhava para a tomada, olhava para o pai. Olhava para a tomada e olhava para o pai repetidamente. Até que, em certo momento, o filho dele levou a mão até a tomada e, antes de dar aquele emocionante toque, olhou para o Paul e, como se ele dissesse assim, agora é a oportunidade do Senhor intervir nessa situação. Depois, quando passou esse momento, o Paul ele começou a refletir sobre o comportamento do seu filho naquela situação, naquele momento. E ele chegou à conclusão que a imaturidade, a ingenuidade do seu filho produzia duas consequências ruins.
A primeira delas é que a imaturidade o cegava, fazendo não perceber de fato a realidade das coisas. O menino estava querendo colocar a mão numa tomada, mas ele era imaturo para perceber que aquilo era potencialmente perigoso para ele. Em segundo lugar, a imaturidade produzia rebeldia contra o seu pai e contra as ordens que ele havia dado, causando assim, em certo grau, conflito no relacionamento entre o pai e o filho. Pois bem, depois desse pequeno drama familiar, Paul usa então essa história como ilustração da nossa condição como cristãos. Um parêntese, se você quiser ler essa história, ela foi traduzida e colocada numa pastoral, dessa que nós enviamos para vocês semanalmente, está no site da nossa igreja. Por vezes, Paul relata, nós somos tão imaturos quanto alguns bebês. E a nossa imaturidade, causada pelo pecado que ainda reside em mim e em você, gera consequências para nós mesmos, uma vez que a imaturidade nos faz cegos para quem somos e para quem Deus é, e também gera consequência para o nosso relacionamento com o nosso próximo, muitas vezes causando conflitos nos relacionamentos entre os irmãos. Então, nesse sentido, infelizmente, a única diferença entre um cristão imaturo e um bebê é que a imaturidade do bebê é justificável. Quando nós olhamos para a carta que Paulo escreve à igreja que estava em Corinto, nós logo percebemos que se tratava de uma igreja cheia de problemas. Como o pastor Valdeci colocou nos últimos domingos, havia ali divisões e contendas, havia também gravíssima imoralidade sexual, havia ainda problemas com relação ao uso da liberdade cristã, problemas de unidade, problemas doutrinários, entre várias outras coisas. E uma das questões importantes a respondermos é exatamente o porquê de tantos problemas. Por que a igreja em Corinto se encontrava reprovada em muitos aspectos? Por que aquela igreja era um campo fértil para o florescimento de inúmeros tipos de pecados? Por que eles brigavam entre si e não conseguiam resolver os seus próprios conflitos? É interessante notarmos que o apóstolo Paulo responde a essas perguntas justamente no texto em que nós lemos. Segundo Paulo, a causa de tantos problemas era a imaturidade cristã de alguns que ali estavam. Se você reparou na leitura do texto, no versículo 1, Paulo chama aqueles irmãos de crianças em Cristo. Depois ele diz que não pôde dar alimento sólido para eles, e sim leite, porque eles eram infantis. O que Paulo está dizendo, na verdade, é que eles eram como bebês na fé. Então, é exatamente sobre esse tema, a imaturidade cristã, que nós meditaremos nessa manhã. Para ficar mais fácil de memorizar, eu acredito que o ensino do texto, ele pode ser colocado na seguinte proposição. Por que você não pode ser um cristão bebê? Ou melhor, por que você não deve ser um cristão imaturo? Porém, antes de nós refletirmos sobre essa questão, a questão da imaturidade, sobre as suas consequências, eu quero esclarecer para você uma questão que eu penso ser extremamente necessária para a compreensão das palavras de Paulo nesse texto. Essa passagem, ela acabou ficando muito conhecida no meio evangélico por servir de base a uma expressão que surgiu, que é a expressão o crente carnal. Você já pôde reparar que em nosso texto, por 3 vezes, Paulo chama aqueles cristãos de carnais. Olha no versículo 1. Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais.
Versículo 2, porque ainda não podíeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. No 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E daí surgiu então uma pergunta que fez muitos estudiosos se debruçarem sobre o assunto, porque afinal, quem é um crente carnal? Bom, há várias linhas de interpretação sobre essa afirmação de Paulo. Alguns dizem que o crente carnal é, na verdade, um incrédulo. Ele parece um crente, mas ele não é um crente, ele é um incrédulo. Outras pessoas pensam que o crente carnal, eu estou usando o termo, mas eu realmente não gosto desse termo, mas o crente carnal é uma espécie de crente de segunda linha, alguém que ainda não conseguiu se espiritualizar a ponto de alcançar algumas bênçãos mais sofisticadas. Então, existe uma outra linha de pensamento que vai nesse sentido. Mas antes de eu propor a você uma definição do termo, deixe-me mostrar primeiro quem não é o crente carnal. O crente carnal, em primeiro lugar, não é um incrédulo. Eu quero que você repare comigo que Paulo acreditava que aqueles irmãos eram verdadeiros irmãos em Cristo. Primeiro porque no próprio texto ele já começa chamando aquelas pessoas de irmãos. Então ele está se referindo àquelas pessoas como pessoas iguais a ele. No capítulo 1, no versículo 2, quando ele endereça a sua carta, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Como pessoas que foram santificadas em Cristo Jesus podem ser ainda incrédulas? Isso não é possível. Mas ainda há um texto que certamente coloca um ponto final nessa questão das pessoas que acham o crente carnal um incrédulo. É o texto no capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 7. Ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa descrição da igreja não nos dá base para pensar que aquelas pessoas que ali estavam eram incrédulas, eram pessoas que não conheciam Jesus Cristo. Em segundo lugar, o crente carnal não é um crente de segunda linha. Todo o ensino bíblico aponta para a existência de apenas 2 tipos de pessoas: o crente e o incrédulo. Muitas vezes a Bíblia usa os títulos ou a palavra o justo e o ímpio para descrever esses 2 tipos de pessoas. Então isso significa que não existem 3 tipos de pessoa: o incrédulo, o crente carnal, que é um crente de segunda linha, e o crente espiritual, que é o crente de primeira linha. O que existe são 2 tipos de pessoas: o incrédulo e o crente. Então, logo, essa ideia de que o crente carnal é um crente inferior, que ainda não alcançou a superioridade espiritual, não é bíblica. Ou a pessoa é crente, ou ela não é. Bom, pontuadas essas 2 questões, deixa eu dizer para você, então, quem é o crente carnal, segundo as palavras de Paulo. O crente carnal, segundo Paulo, é o crente imaturo na fé. Eu quero mostrar isso a vocês de 2 maneiras. Primeiro, porque no versículo 1 do nosso texto, do capítulo 3, ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, o próprio argumento dele já mostra que o termo é usado no sentido de que eles eram pessoas imaturas na fé. Eles eram carnais porque eles não estavam vivendo de acordo com o Evangelho. E isso os tornava crianças. É esse o termo que Paulo coloca. Mas veja que Paulo não só diz que eles eram crianças. Paulo diz que eles eram crianças em Cristo. Ou seja, eles eram cristãos verdadeiros. Mas um pouquinho antes do nosso texto, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16, está bem próximo aí do início do nosso texto, Paulo diz o seguinte: ora,
o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A ideia aqui é que Paulo está discorrendo sobre quem é o verdadeiro homem espiritual. Alguns estudiosos acreditam que ele está fazendo, na verdade, uma crítica à igreja, porque a igreja se achava uma igreja espiritual, mas na verdade não era. Então Paulo está dizendo o seguinte: o verdadeiro homem espiritual age e se comporta dessa maneira, vocês não são assim. Vocês não têm agido dessa maneira. E então, quando ele chega no final do capítulo 2 e inicia o capítulo 3, aí que essa ideia fica bastante clara. Aí ele diz: eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Em outras palavras, é como se Paulo dissesse: vocês se acham espirituais, vocês se acham maduros em Cristo, mas vocês não são. O comportamento de vocês, o modo como vocês vivem, como vocês lidam com as dificuldades, demonstram justamente o contrário. Vocês são carnais, ou seja, vocês são imaturos, vocês são crianças em Cristo ainda. Então lembre-se, o crente carnal não é um incrédulo ou um crente de segunda linha, mas um crente que mesmo estando em Cristo ainda é imaturo. E para a gente fechar essa questão, a gente precisa responder ainda o que é então um crente imaturo segundo a percepção de Paulo. Como eu já disse, é alguém que não está vivendo de acordo com o Evangelho. Bom, pontuado isso, voltemos então à nossa proposição, e eu quero refletir com você na pergunta que eu já coloquei: por que você não pode ser um cristão imaturo? Em primeiro lugar, porque a imaturidade privará você de crescer e se desenvolver no conhecimento de Deus. É isso que ele diz aí no versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Vocês sabem que eu tenho experimentado a paternidade nesses últimos meses. E se tem alguma coisa que preocupa um pai ou uma mãe, é a saúde e o desenvolvimento do filho. Eu realmente acredito que daqui a alguns dias ou meses a pediatra do Tito vai bloquear eu e a Amélia no WhatsApp, porque eu acho que ela não aguenta mais tanta pergunta em todos os horários possíveis. Mas o fato é que pais se preocupam com o desenvolvimento de seus filhos. E era exatamente esse o sentimento de Paulo com relação àquela igreja. Pelas palavras dele, é perceptível que ele se encontrava triste, desanimado, preocupado com a condição daqueles irmãos. Lá no capítulo 4, no versículo 15, ele diz isso mesmo àquela igreja. Ele diz que ele se considerava um pai espiritual daquela igreja, que ele havia gerado aqueles irmãos em Cristo Jesus. E a metáfora que Paulo usa nesse versículo para abordar a questão da infantilidade, da imaturidade, é a mesma que o autor aos Hebreus usou para com seus leitores. O sentido é que leite significa as doutrinas básicas da fé, elementares da fé, enquanto o alimento sólido significa doutrina cristã avançada, profunda. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo àquela igreja: eu gostaria muito de compartilhar com vocês as profundezas do Evangelho de Cristo, mas eu não posso, porque vocês ainda, depois de tanto tempo, não têm maturidade para isso. Mesmo sendo adultos, convertidos, estando em Cristo, vocês ainda são bebês espirituais. Se você assistiu à trilogia Matrix, assim como eu, é provável que você se lembre da emblemática lição que Morpheus deu em Neo certa vez. Ele diz: cedo ou tarde, você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. O fato é que, em certo sentido,
possuir conhecimento a respeito de algo não implica necessariamente vivenciá-lo. Por exemplo, muitas pessoas sabem da necessidade de se fazer uma dieta associada a exercício físico diariamente, mas nem por isso elas fazem. Muitas pessoas sabem da necessidade de se ter um controle financeiro dos gastos, mas nem por isso elas deixam de gastar muitas vezes com coisas que não precisam. O fato é que nós poderíamos ilustrar ou colocar uma enormidade de exemplos para listar as dificuldades que nós temos para trilhar o caminho que nós já conhecemos. Mas, no outro sentido, a vivência de algo implica necessariamente conhecimento. Ou seja, se conhecer o caminho não é necessariamente trilhá-lo, trilhar o caminho é necessariamente conhecê-lo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo àquela igreja e, consequentemente, a todos nós, a mim e a você. Aquele que quer ter mais conhecimento de Deus precisa viver sob suas diretrizes. O conhecimento de Deus é proporcional ao nosso apreço pela palavra dele e à nossa capacidade de viver toda a nossa vida sob a direção dela. Então, a lição que eu e você tiramos aqui nesse primeiro ponto é que nós não devemos ser um cristão imaturo, ou seja, não viver de acordo com aquilo que nós dizemos crer. Professarmos uma fé e vivermos de um modo diferente. Esse é o primeiro ponto que Paulo coloca. Nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que nós devemos crer. E isso em todas as situações da nossa existência, seja no trabalho, seja na escola, seja nos relacionamentos. Enfim, um cristão maduro, ele vive de acordo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, por que você não pode ser um cristão imaturo? Porque a imaturidade causará brigas e confusões nos relacionamentos. É isso que ele diz no versículo 3 e 4. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Paulo agora descreve mais uma consequência da imaturidade daquela igreja. Ciúmes, contendas, brigas, divisões entre determinados grupos que preferiam certos líderes a outros. Existiam naquela igreja, como o pastor Valdeci já colocou para a gente nos últimos domingos, alguns grupos que diziam, bom, eu sou do time Paulo. Ah, não, eu sou do time Apolo. Não, eu sou do time Pedro. E isso não causava nenhum bem à igreja, pelo contrário, só causava divisão, ciúmes e contendas. E o fato é que Paulo se aborrece tanto com isso, com essas divisões ali naquela igreja, que ele gasta praticamente os 4 primeiros capítulos do livro de 1 Coríntios somente tentando resolver essa questão. Na percepção dele, brigar por causa de homens ou de liderança era nada mais do que demonstrar imaturidade e andar segundo os homens e não segundo Deus. Ele diz no versículo 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Mas a pergunta interessante para a gente é, por que a imaturidade causava conflitos naquela igreja? A princípio, parece que não tem relação uma coisa com a outra. Mas perceba, para Paulo, o cristão imaturo, como nós já dizemos aqui, é aquele que vive segundo os seus próprios moldes, seguindo muitas vezes as suas próprias vontades e não se submetendo à vontade de Deus revelada na palavra. Então agora imaginem, quando um grupo de cristãos imaturos se reúnem num lugar, eles não se submetem à vontade revelada de Deus. Cada um prefere andar segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria vontade. O que nós temos? Um monte de pessoas andando cada um segundo a sua própria vontade, querendo impor a sua vontade sobre os outros. E qual que é o único resultado disso? Brigas e contendas. Então, a imaturidade daquela igreja estava causando
divisões ali naquela igreja. E como que nós podemos entender esse ponto aplicado a mim e a você? A única maneira de nós vivermos uma real unidade aqui na igreja, ou até mesmo em nossos lares, é vivendo com maturidade cristã. Na verdade, a unidade necessariamente pressupõe maturidade. Maturidade para sermos menos egoístas, menos egocêntricos, mais humildes. Maturidade para darmos o benefício da dúvida àquelas pessoas que nos ofenderam. Maturidade para amarmos o nosso próximo assim como nós nos amamos. Maturidade para sermos como Cristo e seguirmos os passos dele, servindo o nosso próximo assim como Cristo levou o serviço deles a últimas consequências. O fato é que sem maturidade, os nossos relacionamentos serão destruídos por nós mesmos. A maturidade, como eu já disse, que é uma vida centrada no Evangelho, nos protege de nós mesmos, das nossas inclinações pecaminosas, inveja, rancor, ódio, entre outras coisas mais. Então nós só experimentaremos uma verdadeira unidade que a Bíblia nos ordena quando nós deixarmos de ser imaturos, carnais, e passarmos a viver como crentes maduros em Cristo, que vivem sob o domínio do Espírito Santo, ou seja, crentes espirituais. Mas em terceiro e em último lugar, por que você não pode ser um cristão imaturo? Porque a imaturidade irá distorcer a sua visão de Deus e a sua visão da igreja. É isso que ele diz no versículo 5 até o versículo 9. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sou vós. A imaturidade, a carnalidade daquela igreja não estava apenas distorcendo a visão dela a respeito de si mesma, mas também distorcendo a visão dela a respeito dos seus líderes e, consequentemente, do próprio Deus também. E veja que ponto eles chegaram. Eles pensavam que a igreja pertencia aos líderes que eles seguiam. Então, como Paulo corrige essa questão? Deixando bem claro a eles que quem era o verdadeiro Senhor da igreja. Então, se você olhar no capítulo 1, lá no versículo 2, quando ele endereça a carta, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja não era de Paulo, a igreja não era de Apolo, a igreja não era de Pedro, todos esses eram apenas cooperadores. A igreja era de Deus, é de Deus. No capítulo 3, no versículo 5, ele diz: quem é Paulo e quem é Apolo? Uma tradução literal aqui, o que é Paulo? Ou o que é Apolo? E ele mesmo responde essa pergunta no versículo 7. Nós não somos nada, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Ou seja, o que é Paulo, o que é Apolo? Nada. A igreja não pertence a eles, ela pertence a Deus. Então Paulo corrige essa visão distorcida causada pela imaturidade, mostrando para eles quem era o verdadeiro Senhor daquela igreja. E ele ilustra essa questão referindo-se à igreja como uma lavoura. Paulo havia plantado a igreja na cidade de Corinto, isso está lá no relato de Atos, capítulo 18. Depois de um tempo, Apolo passou por lá e ajudou aquela igreja no crescimento. Ele diz que Apolo regou, mas ambos eram apenas servos e cooperadores do verdadeiro Senhor da lavoura. Quem concede o crescimento é Deus, e Paulo repete isso em duas ocasiões ali, no versículo 6, o crescimento veio de Deus, e no versículo 7, mas Deus que dá o crescimento. Então, como que nós podemos aplicar esse ponto para mim, a minha vida e a sua vida? Em primeiro lugar, nós temos que ter conhecimento ou maturidade para entender quem é o verdadeiro Senhor da igreja. O verdadeiro Senhor da igreja é Cristo. Ele comprou a igreja por um preço altíssimo, um preço de sangue. A igreja não é minha,
A igreja não é da equipe pastoral, a igreja não é do conselho, a igreja é de Deus. Tendo isso em mente, nós já nos colocamos em uma posição humilde, para não querermos impor aquilo que é a nossa vontade sobre a vontade dos outros. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Então, consequentemente, isso nos faz mais humildes no trato uns com os outros, no trato com os irmãos, nos lembrando que, como Paulo disse, nós somos apenas servos. O meu papel, o seu papel dentro da igreja é servir. Servir um ao outro em amor, lembrando que Deus é o Senhor da igreja. E, consequentemente, assim, termos também mais unidade. Afinal de contas, como Paulo diz mesmo à igreja em Éfeso, nós somos um, porque nós estamos todos em Cristo. Então, as inimizades, as contendas, tudo isso tem que ser deixado de lado quando nós enxergamos realmente a verdadeira identidade da igreja. Bom, deixa eu caminhar para o final e concluir, invertendo um pouco essa pergunta que eu fiz todo o sermão. Por que eu e você, então, devemos ser cristãos maduros, ou seja, cristãos que vivem na prática aquilo que têm aprendido a respeito do Evangelho de Jesus Cristo? Duas coisas. Primeiro, porque nós estamos habilitados a viver com maturidade. Já li o versículo, mas no capítulo 1, no versículo 2, Paulo diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. O que ele está dizendo é que nós já estamos habilitados a viver em maturidade, a viver em santidade, a colocar em prática aquilo que nós temos aprendido aqui na própria igreja. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos da nossa própria vontade. Nós podemos ser cristãos maduros porque nós temos a habilitação para vivermos em maturidade, em amor, naquilo que o Senhor espera de nós. Mas por que eu e você devemos ser cristãos maduros? Por fim, porque a nossa maturidade é o termômetro para o compromisso que nós temos com Cristo. Muitas pessoas dizem, Cristo pagou o preço que eu não poderia pagar. Cristo morreu em meu lugar. Sim, isso é verdade. Ele fez isso, mas ele não fez somente isso. Se fôssemos nós no lugar dele, nós não conseguiríamos satisfazer a ira de Deus. Cristo foi perfeitamente obediente. Ele cumpriu toda a lei e mesmo assim tomou o nosso lugar, suportou o peso da ira de Deus na cruz do Calvário. E como é que nós devemos então responder a tão grande salvação que foi oferecida a mim e a você? Vivendo com maturidade. Vivendo de acordo com os princípios que a palavra de Deus estabelece. Nós não observamos a palavra de Deus para alcançar algum mérito diante de Deus, para termos a salvação ou o favor de Deus. É porque nós já tivemos o favor e a salvação de Deus, que nós observamos a palavra de Deus. Não é algo que nós fazemos para ter. É algo que nós temos e que nos impulsiona a fazer. A maturidade cristã, ela não é somente possível a mim e a você, mas ela é também uma consequência daquele coração que está tão satisfeito em Cristo, pela sua obra, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, que o modo de viver, que o comportamento, que os pensamentos, ou seja, que toda a vida acaba refletindo a gratidão e a satisfação que nós temos em Cristo. Então, só para relembrarmos os pontos, nós podemos sim ser uma igreja, cristãos, maduros em Cristo Jesus. Nós devemos nos lembrar que há perigos da imaturidade, mas que nós já fomos habilitados em Cristo a viver com maturidade, uma vida comprometida e centrada no Evangelho. Vamos orar?